Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Na Cadeira com o Gic, o podcast que a gente traz aqui os profissionais da beleza, da barbearia, da saúde, estética, para trazer ainda mais informações e insights para você. Antes da gente começar o nosso episódio de hoje, eu já queria te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. A gente posta, além dos episódios, tem vários conteúdos nos shorts para você acompanhar também. E já nos segue nas redes sociais. Lá no Instagram a gente tem 3 perfis, vão estar aparecendo aqui embaixo para você. E você pode nos seguir, porque além dos cortes a gente tem muito conteúdo, muita informação e muito material rico para você poder usar na gestão do seu negócio. O nosso podcast hoje está muito especial. Eu tenho um convidado aqui que não só é uma barbearia que usa o Gic Barber há muito tempo, tá com a gente aqui há muito tempo, mas ele é empresário, dono da 2.9 Barbearia e trabalha aí com a barbearia por assinatura. Tá aqui comigo hoje o Iago Matheus. Aí sim, joia. E aí, tudo certo? Graças a Deus, você. Muito bom ter você aqui comigo. Eu tô meio nervosa, você já viu, né? Mas eu fico ansiosa, eu acho muito legal a gente trazer esses bate-papos. Certo. E eu queria que você fizesse aí a sua introdução, falasse um oi pra galera, contasse um pouco mais de você antes da gente continuar o bate-papo. Top. Gente, prazer. Primeiramente eu quero agradecer o Gic por essa parceria de muito tempo. Obrigado pelo convite também. Creio que é o segundo episódio, né? Isso. Estamos aqui fazendo presença. Meu nome é Iago Matheus, hoje 32 anos, casado com a Tainá Marques, né? Tenho o meu primogênito que está com a gente aqui no estúdio hoje, que é o Juan David, 12 anos. E tem o Noah, que tá no forninho também. Ah, chegando Tá chegando em outubro agora, tá bem próximo. Nossa, tá mesmo? Ansioso para a chegada dele. E tô no mercado da barbearia desde 2015 para 2016, empreendendo, né? E hoje, proprietário da 2.9, hoje a gente tá lá com 3 colaboradores. Um abraço pros meninos lá, não posso deixar de falar deles, né? O Eliel, o Adri e o João Pedro. Estamos trabalhando firmemente, graças a Deus. Deus tem nos abençoado lá. Ah, que bacana. Eu te falei antes, né? A gente deu uma trocada de ideia no início, mas eu falei que eu tenho uma história engraçada com a sua barbearia. O que acontece? Conta pra nós. Não, eu já ouvi, até pra dar uma quebrada no gelo aqui, eu já ouvia falar de você, porque você é um cliente muito antigo no Gic, né? Você foi um dos primeiros que entrou dentro do Gic Barber. E eu jogo beach tênis. E abri uma quadra no Saraiva. É verdade. E aí eu fui lá e tal, joguei. No dia seguinte, você postou um story falando, gente, ó, iluminação nova pra nossa barbearia, porque chegou um novo vizinho. Falei, é lá, 2.9. Até então eu não sabia onde era. 3K Beach do nosso amigo Cauã. Exato. É verdade. Então, assim, aí eu fui lá e eu nunca tinha reparado. Aí, toda vez que eu vou jogar beach tênis, eu falo, gente, meu cliente aqui, ó. Mas agora, por onde você vai, você tá vendo barbearia agora, depois de trabalhar no toda vez que eu saio na rua, eu passo de carro, ó, uma barbearia. Isso é muito bacana. Ô, Iago, o dia que você me contou que você tem 32 anos, eu fiquei pasme. A gente tava vindo pra cá no estúdio, eu falei, Laura, até hoje eu não acredito que o Iago tem 32 anos, porque não parece. Amém, mas você é muito experiente, você é muito maduro, né, nas suas decisões. E eu queria começar o nosso bate-papo hoje falando lá da sua trajetória em 2015, que foi quando você decidiu migrar pra barbearia. Certo. Você já comentou com a gente antes que você tocava na noite, né? Certo. Ser instrumentista, eu acho que era você percussionista. Isso. E você então decidiu mudar. O que foi seu estralo, assim, pra você poder ir pra barbearia e não procurar uma outra carreira? Como que foi esse seu encanto aí com a barbearia? O encanto com a barbearia já era de cortar cabelo mesmo, né? Eu toda semana ia no meu barbeiro. Eu sempre dou ênfase àqueles que fazem parte da minha história. Então, o Cleomar é esse cara. Inclusive, um abraço pro Cleomar, barbeiro do Alexandre Pires. Eu sempre levava um corte diferente para ele. Então, eu já tinha um encanto com os cortes, com os penteados e tudo mais. E foi exatamente na cadeira dele, né? Um dia a gente cortando o cabelo, ele falou, cara, por que você não vira barbeiro? E aí, assim, eu já tava em oração a Deus, assim, pra me sair da noite, tocava na noite, mas eu já tinha realizado os meus desejos como músico ali. Sim. Né, trabalhando na noite. E aí, eu tava orando a Deus e uma das respostas foi essa. Quando ele falou, foi como uma chave que virou, assim, falei, cara, faz muito sentido. Eu gosto, é um negócio que eu pesquiso, que eu gosto de ficar observando e olhando. E aí, dali, eu comecei a dar os primeiros passos ali pra fazer um curso e trabalhar na barbearia. Entendi. E aí você começou com o Cleomar ou não?
Não, naquela época lá não. Eu acabei vendendo os instrumentos que eu tinha e fui estudar com o Charles, na época lá no Custódio. Sim. Fiz um curso de 2 meses e alguns dias, mais ou menos. O curso era até um pouco mais caro o valor. Vendi os instrumentos que eu tinha, deu uma graninha. Mas eu falei, cara, quero muito. Ele olhou dentro do meu olho e falou, cara, você vai fazer isso valer a pena mesmo e tal? Porque, tipo, acho que eu tinha uns R$ 1.000 a menos. Entendi. Eu falei, vai fazer mesmo valer a pena? Cara, eu falei, eu vou pegar essa oportunidade como nunca. Aí ele falou, então eu vou te dar o curso pelo valor que você tem de dinheiro na mão. E aí eu comecei a fazer o curso com o Charles ali. Ah, bacana. Foi aí, então, que deu esse start como profissional. Como profissional. Mas aí depois você já abriu a sua barbearia. Você não começou trabalhando pra ninguém. Não. Inclusive, até uma dica que eu dou pra galera que acaba de fazer o curso e trabalhar com alguém. Quando eu acabei o curso com o Charles, eu peguei algumas coisinhas, um espelho da minha sogra, um espelho da minha mãe, juntei com um primo meu que já tinha um espaço na casa dele. Entendi. Ele já cortava cabelo, sabe? Hoje também tem o seu espaço. E aí falei, cara, vamos juntar, que eu meio que me apoiei nele, né? Que eu tinha acabado de sair do curso. E a gente foi trabalhar junto. Na rua de casa mesmo, peguei um cômodozinho lá, lembro até hoje que o aluguel era R$ 400. Na época era um dinheirinho, mas não era tão caro. E aí peguei um sofá que a minha mãe me deu, a gente furou a parede, pôs uns espelhos e começamos lá. E eu digo que é a primeira vez que eu quebrei. Porque ali passou um tempo, esse primo meu me abandonou. Ele acabou me abandonando, ele foi seguir carreira, né? Ele foi trabalhar com o próprio Charles, que foi o que me deu o curso. Sim. O Charles chamou ele, é uma oportunidade boa, ele acabou indo. Aí eu me vi num barco ali, no meio do mar ali mesmo, revolto, e cara, como que eu vou nadar, tô afogando. E aí eu fui salvo por um amigo, que foi o Baiano Barbearia. E aí o Baiano me levou para trabalhar com ele, montou uma bancada, uma mega estrutura para mim lá. E ali eu comecei de fato a minha jornada. Eu creio que ali que eu comecei mesmo. Eu fiquei um mês nesse ponto lá que eu tentei abrir mais meu primo. Foi um mês mesmo. Entendi. Isso mostra que você sempre teve essa veia mais empreendedora, né? Porque, assim, todas as vezes que a gente troca ideia, eu sempre vejo, nossa, o Iago, ele é um cara que tem a mente de empreendedor. Sim. Você sempre pensou, quando você migrou pra barbearia, o seu desejo sempre foi, eu quero ter a minha própria barbearia. Foi na jornada, né? Durante a jornada. Assim que eu tava com o Baiano, eu lembro que meu filho tá aqui, eu não sei se ele vai lembrar, na virada do ano, acho que de 2018, a gente bateu o carro, indo passar a virada do ano, e aí ali foi um baque pra mim e tudo mais, algumas coisas aconteceram, e ali eu ia desistir, eu ia desistir de fato. Só que aí eu encontrei um outro rapaz que me deu uma oportunidade, aí foi onde eu comecei a migrar como empreendedor. Entendi. Que foi o Henrique. Também na avenida do Morumbi ali, perto do Baiano, eu acabei desligando do Baiano e fui ter essa oportunidade com o Henrique. Só que o Henrique não morava aqui em Uberlândia. Entendi. O Henrique morava em Floripa. E aí o Henrique abriu as portas pra mim e falou, cara, eu acredito em você. Nisso eu tinha uns 4 para 5 meses ali de barbeiro mesmo, cortando e tal. Aí eu falei, cara, eu acredito em você, eu vou deixar a barbearia na sua mão. A barbearia tinha movimento para 3 barbeiros. E ele tinha demitido os outros 2 que estavam, porque eles estavam roubando o Henrique lá em Floripa, e eles mandavam relações de cortes, tudo contrário que realmente era. Naquela época ainda não tinha um Igico pra salvar a gente. Ainda não tinha um Igico. E aí, cara, eu acredito em você e tudo mais. E eu sempre tive essa percepção de que eu faço aqui, eu colho aqui, então eu vou fazer da forma certa. E ali, quando eu peguei a barbearia do Henrique, era o cortar, era gerenciar, Sim. Então, assim, nas primeiras semanas o Henrique falou, cara, certeza que os caras estavam me roubando, porque eles mandavam 7, 6 cortes por dia. E quando eu fui pra lá, eu mandava 15 por dia, 17 por dia. Era o dobro, sozinho. Trabalhando sozinho. Então, ali eu era cortar, ou entender quem que eu tinha que pagar, como que eu tinha que pagar, como que eu tinha que fazer para funcionar, chegar, abrir. Então, ali começou a minha jornada como empreendedor mesmo no mercado da barbearia. Eu comecei a ter um vislumbre, apaixonite por empreender no mercado da barbearia ali. Entendi. E uma coisa que eu achei legal, né, quando eu te pedi pra você me mandar algumas coisas, foi que o seu primeiro workshop foi com o Alan. E eu não sabia disso. Eu achei isso super bacana. Eu falei, nossa, que coincidência. Foi com o Alan, outubro, dia 26. Sou bom com data. Que isso? Dia 26 de outubro de 2016. Caramba. Eu tenho um workshop, meu primeiro certificado.
Que bacana. Com o Alan Calixto. Quando o Alan Calixto tinha acabado de voltar de um campeonato de Portugal, e ele veio dar esse workshop com a gente. Eu até brinquei no dia que ele tava com a gente. Falei, cara, quando começou o workshop, ele falou, faço degradê com 2 pentes. Eu falei, não, mentira, não tem como. Naquela época tinha muito vídeo, com muitas máquinas, muita informação. E ele realmente fez um degradê ali com 2 pentes. Foi... Assim, foi algo incrível o workshop com o Alan. Eu queria até te perguntar uma coisa, que foi algo que eu falei pra ele. Porque, assim, você também entrou no ramo da barbearia antes desse boom que teve, né? Assim, que foi... 2014 estava no início, mas, assim, eu acredito que um pouco mais antes da pandemia, que foi o boom mesmo, 2015 assim. Ali, 14, 15. Você entrou mais ou menos nesse esquema. O que você viu, assim, de diferença de lá pra cá? Qual que foi, assim, a maior diferença que você vê de 2015 pra cá? Eu De digo 2015 assim, dentro... até 2024, você fala? tipo assim, dentro da comunidade, na barbearia em si, de técnicas, qual que foi a principal diferença, assim, que você vê? Eu acredito no progresso como empresa. Porque a barbearia sempre foi... Eu creio que a galera sempre olhava como uma portinha, sabe? Como um comérciozinho. Sim. Então, de lá pra cá, a barbearia foi sendo vista como empresa. O profissional barbeiro foi sendo visto como um profissional de fato. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção. Então, assim, cara, eu tenho uma profissão. E quando o estalo na minha mente veio que eu tenho uma profissão e qualquer lugar do mundo, eu com uma máquina, uma tesoura, uma navalha, eu tenho uma profissão, eu posso executar ela, aí eu falei, cara, esse mercado é muito bom. Esse mercado é bom. Então, eu vejo que de 2015 pra cá, do boom da barbearia, o que mais me chama atenção é exatamente essa questão de ser uma empresa. Sim. De trabalhar como uma empresa, total. Bacana, bacana. E realmente, era bem isso, né? Assim, antigamente... Primeiro que não falava muito barbeiro, né? Era cabeleireiro. Eu falei, a gente conversou disso com o Alan no último episódio, se vocês forem lá, vocês vão ver. E aí ele falou que essa transição do cabeleireiro pro barbeiro foi uma revolução mesmo. Porque o pessoal agora fala, não, eu tô indo na barbearia cortar meu cabelo. Exatamente. Então, foi uma revolução. Exato. E aí, assim, voltando assim na sua trajetória. Então, aí você começou a trabalhar com seu amigo e, de novo, você decidiu abrir uma outra barbearia. Eu vi aqui, você me mandou o seu resuminho da sua história. E você já passou aí por 3 barbearias suas, vamos falar nesse sentido. Nesse mesmo lugar, ali praticamente eu era o dono, né? O Henrique, eu só meio que prestava conta pra ele, né? Ele era o dono, o majoritário ali, mas quem cuidava era eu. Sim. Aí, ali nesse mesmo lugar onde eu tava, na Avenida do Morumbi, com o Henrique vendeu pro meu ex-sócio. O Henrique já tava com pretensão de vender, e quando o Henrique tava com pretensão de vender, eu me lembro que na época ele queria vender por R$8 mil pra mim. Ele tava postando a 12 mil, 10 mil, mas pra mim falou, cara, eu te vendo por R$8 mil. Só que, cara, eu não tinha da onde tirar esse dinheiro. Sim. Não tinha condição de tirar esse dinheiro, de poder comprar a barbearia. Aí foi quando o Alex chegou. O Alex chegou e comprou a barbearia do Henrique. Quando ele comprou a barbearia do Henrique, por eu já estar ali na avenida, aí a minha veia empreendedora ali, ela já estava instalando. Então eu já sabia como todo mundo do bairro trabalhava. Entendi. Como todos os meus concorrentes trabalhavam. E ali eu falei, cara, se a gente tá no bairro, a gente tem que fazer algo de bairro. Então aí eu falei, Alex, a gente vai fazer assim, 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 assado. O Alex comprou a ideia e aí ele fez. A gente mudou o nome. E eu lembro que eu brincava com os clientes. Falei, cara, vamos dar um talento. E aí eu falei, cara, o nome podia ser Talentos VIP. Ele falou, não. Pegou, fechou. E aí ele comprou a ideia, a gente fez. E aí isso foi finalzinho de 2017 para 2018. Sim. E aí 2018 foi quando eu larguei a música mesmo ali. Dia 26 de maio de 2018. Você é muito bom com data, dia 26 não, dia 28. Tô impressionado. Dia 28 de maio de 2018. E eu trabalhei esse ano inteirinho de 2018 com o Alex como colaborador dele. E quando entrou 2019, é onde eu vendi um carro que eu tinha, com pretensão de casar e comprar metade da barbearia. Aí foi onde ele me vendeu metade da barbearia e a gente começou a sociedade na Talentos de 2019. Entendi. Foi em 2019. Entendi. E teve em algum momento, porque aí você não tá mais de sócio com ele. Não. Teve um momento em que você pensou, eu preciso ter um espaço só meu? Como que surgiu o sonho da 2.9? O sonho da 2.9 começou aí, 2019, literalmente, quando eu comecei a empreender como dono. Sim. Que aí eu comecei a fazer a gestão básica ali do negócio. O Alex me ajudava, mas muito eu fazia. E aí
Quando foi 2020, começou a pandemia, 20 para 21 já estava a pandemia ali. A gente tinha 2019 e 2020 de muito sucesso na Talentos VIP. Sim. Aí, mais uma vez, a minha vinha empreendedora, ela gritou. Falei, cara, acho que agora a gente precisa fazer assim, assim, assado, porque o mercado tá mudando, as coisas estão mudando. Só que quando isso aconteceu, o Alex assustou um pouco. Entendi. Ele só se assustou um pouco e aí ele não aderiu um pouco à ideia. Aí eu falei, cara, eu não posso ficar travado aqui. Aí foi onde eu vendi a minha parte e fui tentar abrir uma barbearia sozinho. Sim. Essa época eu digo que é a segunda vez que eu quebrei. Porque aí o orgulho tomou conta, o egoísmo, a altivez total. Eu tinha a mesma quantidade, eu vou chegar lá, de dinheiro que eu tive para começar o projeto da 2.9. Só que eu já queria começar a grande, Mari. Entendi. Eu queria pôr a cadeira tal, não sei o quê. Então, eu só tinha que começar. E aí acabou que eu não fiz nenhum nem outro. Por causa da arrogância mesmo, sabe? Da prepotência, assim, cara, eu consigo fazer, eu tô estudando, eu sei, eu tenho dinheiro, vou fazer acontecer. O dinheiro acabou não sendo suficiente do jeito que eu queria, aquilo lá foi, sabe, apertando. Aí eu entrei no projeto do delivery. Eu comprei uma maleta no Mercado Livre, daquelas grandes, de maquiagem com baú. Coloquei todo o meu equipamento lá. Comprei um aspirador de pó também. Então eu ia, cortava o cabelo na casa do cliente, aspirava, arrumava tudo, pandemia, tudo fechado, né? Eu ia, cortava o cabelo delivery. O meu marketing era muito bom, tinha 2 pessoas comigo. Meu marketing era bom, muito bom mesmo. A ideia era boa, só que a estratégia era ruim. Porque eu tava sem carro, sem moto. Então, às vezes eu cortava um cabelo no Luizote e eu tinha que atravessar a cidade para cortar em outro lugar e atravessar. Foi indo. Eu falei, cara, eu não tô lucrando. Insustentável. Tava insustentável. Porque assim, o lucro em si era bem baixo, a margem era bem baixa também, e fora o translado. Eu cobrava bem pouco a mais, assim. Eu creio que na época o corte era uns R$25 já. Entendi. O mais caro, assim, vamos dizer assim, em termos de comunidade, os clientes que eu tinha que eu poderia atender era R$25. Então eu cobrava 50 pelo translado. Sim. Só que ficava 15, 20 no Uber. Então não deu muito certo por causa disso. Aí nesse período veio a proposta de uma barbearia grande. Sim. Eles tinham 9 unidades. E aí fechou por causa da pandemia. E aí eles estavam abrindo, ficaram só com uma matriz. Sim. Fechou as 9, ficou só com uma e ia abrir a segunda. Inclusive até hoje eles têm as 2 ainda. Aí eles me chamaram para ir abrir essa barbearia, para tomar conta, fazer a inauguração e estar na frente ali como o barbeiro líder e montando a equipe responsável. Aí eu fui para lá. Entendi. Fui para lá e fiquei lá uma média de 9 meses. Fiquei lá, abri a barbearia, inaugurei, montei a equipe lá. Ali eu digo que eu comecei a aprender a liderar. A liderar pessoas, entender um pouco mais de pessoas, entender como falar com um profissional X, com um profissional Y. Foi realmente um treinamento. E nesse mesmo período, deu cerca de 1 ano nesse intervalo disso tudo. O Alex voltou a vender a minha parte de novo, meu ex-sócio. E aí acabei voltando lá, a gente sentou, né? Como eu te contei, a gente sentou, se curou. Sim. Porque eu falei dele que ele tava sem visão, ele falou que eu tava doido demais, queria acelerar as coisas e tudo mais. A gente se curou e aí eu voltei a ser sócio de novo, e isso aí foi em 2023. Não, Ano 2022. Ah, tá. Foi 2022. Aí fiquei 2022 lá com ele, nesse período também, 1 ano. Exatamente 1 ano. Aí, nesse período de 2022, foi quando o sonho da 2.9 começou a brotar. Entendi. Porque aí eu já vi que o ambiente já não me cabia mais, a cultura já não me favorecia mais, já não estava dentro da minha mentalidade, dentro daquilo que eu queria. E assim, eu já tinha visto a minha barbearia. Sim. É uma coisa que eu falo para os meninos, meus colaboradores. Eu falo, cara, nada vai tirar de mim o sonho, nada. Porque eu já vi, cara. Então, como eu já vi, ninguém vai me tirar desse caminho. Eu já visualizei. E eu tenho uma frase comigo que você nunca vai chegar em um lugar onde a sua mente não chegou primeiro. Então, minha mente já tinha visto. Eu fiquei mais 1 ano com o Alex
E nesse período eu comecei a estudar muito gestão. Gestão Sim. de fato mesmo. Como fazer uma boa gestão. A mais simples. Comecei a trabalhar. E aí começou a nascer o projeto da 2.9. Comecei a escrever como seria. Aham. Como que eu trataria. Comecei a orar pelos meus colaboradores de madrugada. Pai, eu não tenho ninguém ainda, mas eu já oro por eles. Eles vão ser assim, vão ser assado. E eu recebi a visita de um cara que faz parte da história da 2.9 lá no Morumbi. O corte era R$20 e ele cortava comigo e pagava 50 sempre. Isso é muito louco, porque ele sempre perguntava como que ia ser meu sonho, como que eu visualizava. Aham. E eu sempre muito verdadeiro com ele. Mesmo sabendo que ele era um cara que tinha umas finanças boas, um cara bem sucedido, Sim. tanto financeiramente, como espiritualmente, como familiar. Ele é um cara muito bem sucedido. E aí ele sempre pedia pra me contar a história, como seria, ficava perguntando o que eu ia fazer, e eu sempre falava com ele. E dentro de um ano ele cortou o cabelo comigo ali umas 4 vezes. E na última vez ele falou, cara, vamos almoçar junto? Aí eu falei, cara, você vai me levar aonde pra almoçar? Porque ele é um cara bem sucedido, né? Sim. Aí ele falou, vou te levar no Barolo. Eu falei, porque eu preciso pelo menos pôr uma veste decente, né? Aham. E aí a gente foi pro Barolo, chegou lá. Ele falou, me vende seu sonho. E tava muito fácil pra mim, muito claro, porque eu já tava escrevendo, né? Sim. E aí eu vendi o projeto da 2.9 pra ele. E aí eu lembro que eu falei pra ele, cara, acho que é isso. Aí ele falou assim, quanto você acha que precisa investir pra isso acontecer? Falei, cara, acho que uns 30 mil. Aí ele riu. Aí eu falei, não é preciso, cara, tá rindo. Aí eu falei, não, cara, é sério, uns 30 mil. Ele falou, não, moço, eu tô falando sério. Quanto você acha que você precisa ter na mão pro seu sonho se realizar aqui, a barbearia acontecer? Eu falei, não, uns 30 mil. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar 50 mil aqui, pra gente começar. E aí, assim, ele falou algo que eu guardo até hoje. Ele falou assim, ó, eu vou ser o cara do negócio, que vai falar de negócios em si, geral, e você vai ser o cara do negócio, no quesito barbearia. Vou cobrar um jurozinho bem abaixo do banco, a gente vai ser sócio, eu vou trabalhar a gestão do negócio e você vai tocar. Falei, cara, massa, vambora. Aí liguei pra minha esposa, não, a gente vai abrir nossa barbearia, temos um capital, o cara vai investir e tal. Mário, eu cheguei em casa, passei na frente do espelho. Chegando em casa. Aí eu passei na frente do espelho e olhei. Quando eu olhei, eu lembrei de algo que eu tinha falado pra Deus, que eu não queria ter um sócio. Por causa das experiências que eu tive no passado. Cara, eu falei pra Deus que eu não quero ter um sócio. Aí eu falei, Deus, eu tenho recurso, mas eu sei o que eu pedi pro Senhor. Mas, independente de tudo, eu vou trabalhar naquilo que eu tenho nas mãos agora. Sim. E aí o Senhor trabalha com o restante. Então eu comecei a olhar ponto, comecei a olhar como montar, cadeira, tudo em cima dos 50 mil que eu tinha. Nesse mesmo período, eu visitei a barbearia onde eu tô hoje. Fui lá com o Carlos, que era o dono, só pra ver se aquilo que eu tava estudando, eu tinha base pra negociar com alguém, se eu já tava tendo um know-how, sabe? Sim. Aí o Carlos me levou, me mostrou tudo da barbearia, dia 22 de outubro de 2022. Ele me mostrou tudo da barbearia. Aí no final ele falou assim, cara, como que você quer comprar? Você quer dar uma entrada? Você quer parcelar? Você quer financiar? Tá, eu tô vendendo com tudo dentro pra você, a gente faz um negócio muito bom, confio em você, te acompanho e tal. Falei, não, cara, tranquilo, vou ver e te falo. E esqueci. O famoso vou ver e te falo. Vou ver e te falo. Esqueci, Mari, esqueci total. E comecei a pensar. Passasse um tempo, em novembro, o rapaz me ligou. Falou, Iago, deixa eu te falar. Eu tô desenvolvendo um sistema aqui, ele é programador. E uma empresa dos Estados Unidos me ligou. E eles me ligaram e é possível que a gente vai fundir as nossas empresas. O meu sistema, que eu tô desenvolvendo, com o sistema deles. Sim. Com isso, eu não vou conseguir investir os 50 mil. Aí, quando ele falou isso, a espera da resposta dele é que eu ia ficar triste. Eu falei, meu irmão, que top! Bom. Que top! Eu fiquei muito feliz porque eu sabia que era uma empresa de 6 dígitos. Eu sabia que o sonho dele era ter uma empresa de 6 dígitos. A gente conversava muito. Eu falei, meu irmão, eu vou começar a orar agora. Pra que dê tudo certo. Aí ele ficou com o pé atrás comigo, né? Aí ele falou, não, beleza. Aí passou uma semana, deu certo.
Ele me ligou e falou, deu certo, a gente vai fundir com a empresa dos Estados Unidos e tudo mais, e tal. Aí, naquela empolgação, eu dei um brado, outro lá, falei, glória a Deus, meu irmão, fico muito feliz e tal, feliz por você e tal. Ele falou, cara, mas tá errado isso. Não pode, porque eu sei que 50 mil ia mudar a sua realidade hoje. Eu sei que ia ser algo diferente pra você. Eu falei, meu irmão, eu sei que se a sua vitória chegar, a minha também vai chegar. Então, por isso eu tô celebrando a sua. Aí ele falou pra mim assim, cara, eu nunca vi isso. E só por aquilo que você fez, eu vou te dar 10 mil reais pra você começar o seu negócio. Aí eu falei, o quê? Você vai me emprestar? Eu vou ter que te pagar. Ele falou, não, eu vou te dar 10 mil reais. Nossa. Cara, ninguém dá 10 mil reais assim Não do mesmo. dia pra noite pra alguém. Inclusive, se alguém quiser me dar aí, eu tô aceitando. Ele falou pra mim, eu vou te dar 10 mil reais pra você startar o seu negócio. Que bacana. Aí eu falei, irmão, quase falei o nome dele aqui. Ele não tem base com isso não, mas só pra preservar assim. Sim. Aí eu falei, irmão, faz o seguinte, segura esses 10 mil, porque esses 10 mil não é meu e nem é seu. Isso é uma provisão divina. Então eu preciso entender como eu vou trabalhar isso. Sim. E aí eu comecei a pensar como eu ia fazer isso. Até eu pensei, cara, eu vou fazer igual o Alex fez quando eu tava lá no Henrique. Eu vou comprar uma barbearia que tá andando. Sim. Só que eu tenho 10 mil. Então eu tenho uma entrada e parcelar o restante. É o que eu vou tentar fazer. Comecei a pesquisar. Virou o ano. Entrou janeiro. E aí, dia 8 de janeiro. Eu lembro porque eu tenho tudo anotado. Tudo que Deus fala comigo, eu anoto. Dia 8 de janeiro de 2023, eu entrei na igreja domingo de manhã. Eu falei, Deus, eu não tenho 10 mil. Já procurei em tudo quanto é lugar. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do Senhor. E se o Senhor não falar, não me mostrar, eu fico na onde eu tô. Eu tô igual Moisés, eu só vou se o Senhor falar comigo. Senão, eu não preciso dos 10 mil. Eu tô na segurança com o Senhor. Passou 3 minutos, uma mulher me abraçou, começou a orar por mim. E aí Deus falou comigo, filho, pode ir. Eu já te dei o recurso, vou trazer as pessoas e a provisão, você vai achar o lugar. Que bacana. Total, sim, literalmente. Falou quantas cadeiras a 2.9 vai ter, tudo. Eu tenho tudo anotado isso. Aí, cara, domingo, né? Na segunda-feira eu falei, tô com vigor de novo. Vou olhar umas barbearias que tá vendendo em Uberlândia. Fui em 3, nada. Aí cheguei em casa, mandei mensagem para alguns representantes, Fernando, tal, mandei para Liliane. Liliane, sabe de alguma barbearia que tá vendendo? Eu tô com um capital na mão, eu quero investir e começar. Ela me mandou um documento, que era uma barbearia que tava vendendo. Quando eu abri, Mari, era a barbearia que eu fui. A do Carlos. A do Carlos. Quando eu abri, que eu comecei a folhear assim, que eu olhei, aí Deus falou no meu coração assim, eu te levei lá, você não tinha nenhum real. Já era sua. Uau. Aí eu peguei e liguei pro Carlos e falei, Carlos, e aí, tá vendo? Ele falou, tá. Aí a gente negociou, dei uma entrada, fiz um contrato de compra e venda, parcelei o restante. E hoje a 2.9 tá aí com 1 ano e 5 meses. Que bacana, que bacana. E, assim, você contou pra gente o processo, fiquei impressionada com a sua história, eu não sabia os detalhes, né? Você tinha resumido pra mim. Mas, assim, tão bacana você falar assim, eu estudei, eu planejei, eu tentei organizar de uma forma, pesquisei. E aí, assim, você trouxe 2 cenários pra nós. Você falou da barbearia delivery, né? Assim, que é a domicílio, que você vai na casa da pessoa. E quando você agora abriu a 2.9. Vamos falar que você precisa dar uma dica aqui hoje pra uma pessoa que quer começar por conta própria. Olha, não quero mais trabalhar pra alguém, eu sou um barbeiro, não quero mais trabalhar pra alguém. Como que você recomendaria essa pessoa começar o próprio negócio? Você acha que essa da barbearia a domicílio hoje em dia ainda é uma estratégia bacana? Cara, quando eu tava nessa domicílio, eu tava sendo mentoreado pelo barbeiro dos milionários hoje, que é o Gabriel. O Gabriel lá de São Paulo. Ele atende o Pablo Marçal, ele atende o Marcos Paulo. E só que a estratégia lá era boa, tudo lá é muito bom pela quantidade de habitantes que tem lá. Exato. São 11 milhões de pessoas. Eu acho que é quase 12 milhões de pessoas que tem em São Paulo 12 milhões agora. de pessoas em São Paulo. Uberlândia tem quase 1 milhão. Eu diria que o delivery não seria a primeira opção. Entendi. Eu acho que não seria viável. O cara pode continuar no lugar onde ele tá, trabalhar e se organizar para poder abrir o lugar dele. Mas eu sempre vou dizer que a melhor opção para mim, por conta da minha experiência, é você comprar um negócio que tá andando. Entendi. Só que aí você tem que ter peito. Porque, por exemplo, ninguém vai vender um negócio que tá dando certo.
Sim, exato. Alguma coisa tá dando errado. E começar sozinho num ponto que já tá estabelecido é mais difícil. É mais difícil. Então, assim como o Alex fez quando a gente abriu a Talentos VIP, assim como eu fiz como abrir a 2.9, eu creio que é a melhor opção. Procura um lugar que já é conhecido como barbearia, sabe? Que o profissional ali, ou o dono, tá vendendo, aonde ele vai sair para um mais longe possível. Sim. Porque não adianta você comprar um espaço de um cara agora, aqui ele tá a 2 minutos de distância, ele vai levar todo mundo. No mínimo ele tem que estar uns 3 bairros de distância. Entendi. Pega isso. Hoje, inclusive hoje e ontem eu tava olhando uma barbearia que tá sendo vendida em Uberlândia, R$30 mil. Então, R$30 mil, uma barbearia montada. Tudo que você precisa fazer é chegar e trabalhar. E trabalhar de verdade. Sim. Foi uma coisa até que eu coloquei na mesa pros meninos quando eu fui comprar. Falei, cara, vocês têm 2 opções. Vocês têm a opção de esperar alguém com 50 mil vir aqui comprar, ou vocês têm a opção de me vender. Só que dentro disso eu abro um parênteses. O cara que tem 50 mil, ele não compra. Por que ele não compra, Mari? Ele vai gastar 30 para montar a dele. Entendi. E ele vai guardar um capital de giro. Ele vai pagar pelo menos 1 ano de aluguel. Ele vai ter um espaço para ele poder trabalhar. Então o cara que tem 50 mil na mão, ele não vai comprar. Mas se você pegar um menino como eu, que brilha nos olhos, como eu tava, com brilho nos olhos para ter a sua primeira empresa, para fazer acontecer, vai dar certo. Entendi. Tanto quanto que quando foi rolar a questão da compra e venda, eu falei, cara, eu vou no advogado, a gente vai arrumar o advogado, a gente vai fazer um contrato de compra e venda. Eu quero fazer isso certo. Eu sei que eu vou honrar aqui o meu negócio, mas eu quero fazer o mais certo possível para trazer segurança para vocês e também para mim. Sim. Nesse contrato. Então, eu acredito que pro profissional hoje, que ele quer ter o seu espaço, ele tá com pouco recurso e tal, não sabe por onde ir, delivery não seria uma opção legal. Para mim, no meu modo de ver, comprar um negócio que já tá andando. Cara, que tem uma basezinha de cliente que seja de 100, 200 clientes. Mas valida esses que estão lá dentro, coloca a sua identidade, coloca a sua cara no negócio e faz acontecer. Entendi. E quando você abriu a 2.9, você já abriu com as 3 cadeiras, então? Com 3 barbeiros trabalhando com você? Não, quando eu abri lá, eu fiz exatamente o que aconteceu na Talentos VIP. Eu mantive o profissional que tava lá e eu fui trabalhar também. Entendi. Então, já tinha as 3 cadeiras lá dentro e tinha um profissional. Eu mantive o profissional que já tava e eu fui trabalhar também. Entendi. Começamos assim. Então, mantive o cara que já tava lá, já tinha os seus clientes. Teoricamente, ele já tinha uma receita. Ele já gerava uma receita dentro da barbearia. Sim. Ele já gerava uma receita, se não me falha a memória, de 2.800 por mês, pelo menos. Né? Então, cara, 2.800 pelo menos eu já tenho aqui, né? Porque eu vou pagar de parcela, que eu vou pagar de aluguel, vai vir de mim, através de mim. E graças a Deus, eu sempre tive uma boa imagem profissional. Sim. Mesmo eu estando no Morumbi, eu tinha cliente na cidade inteira que atravessava pra ir lá cortar com você. Porque eu sempre fui... eu sempre fui midiático, eu sempre tive na internet, sempre tive presente. Você tem bastante facilidade, inclusive. Eu sempre tive presente, então eu não tinha muito cliente no bairro, mas eu tinha cliente na cidade inteira. Então, de certa forma, foi fácil. Apesar de toda essa trajetória que eu fiz, saindo e voltando, indo para um lugar e outro, nisso eu fortaleci e trouxe os que estavam... Pô, cara, eu não consigo te acompanhar. Uma hora você tá aqui, outra hora você tá aqui. Não, cara, agora eu tô num lugar fixo. Trouxe de volta os meus clientes que iam lá no Morumbi. Então, assim, foi bem legal. Mas, aí assim, me surgiu não uma dúvida, mas é impressionante parar pra pensar. Porque você tem 1 ano e meio aí de barbearia, vamos falar. E você já tem 3 profissionais. E a barbearia tá cheia. Todas as vezes, assim, as 2 vezes que eu passei lá na sua barbearia pra gente trocar uma ideia, seus meninos sempre estavam atendendo. Isso assim, não é que é um milagre, mas é impressionante pra uma empresa, pra uma barbearia que tá com 1 ano e meio. A gente tem frutos muito bom. Muito bom. O que acontece? Eu já tinha que tirar essa veia de gestor. Sim. Eu já não podia sentar tanto na cadeira de barbeiro em si. Porque agora eu tinha contrato de compra e venda, eu tenho aluguel sozinho, não tinha mais um sócio. Tinha internet, tinha colaborador para pagar. A responsabilidade estava em você agora. A responsabilidade estava totalmente em mim. Então, quando veio o segundo colaborador, que hoje a gente é 3 colaboradores e eu, né? Sim. A minha agenda é um pouco mais reduzida. Quando veio o segundo, que é o Adri, que está comigo até hoje,
eu falei com um amigo lá do Mato Grosso. Falei, cara, eu tô precisando de espaço para poder começar a fazer essa gestão melhor, usar o meu sistema, o próprio sistema do IGIC, começar a trabalhar essa gestão de uma forma melhor, só que eu não tô tendo tempo. O que eu faço? Aí ele me deu uma boa dica e falou, cara, você vai contratar um barbeiro auxiliar. Vai contratar um barbeiro que vai te ajudar nas coisas de limpeza e tudo mais, vai fazer os cortes mais básicos, vai treinando esse cara. Com isso, você vai passando alguns clientes mais tranquilos, você vai tendo uma sobra de tempo para você poder trabalhar a parte da gestão. E aí eu trouxe o Adri. Bacana. E é engraçado que o Adri, eu falei, cara, você tem 30 dias para me mostrar o que você quer. Em 30 dias ele já passou de auxiliar para profissional. Legal. Muito rápido a evolução dele. E aí a gente foi trabalhando. Por que eu trouxe o terceiro? Logo em seguida, assim, no final do ano passado. Na verdade, não. Na verdade, o João Pedro, que eu tive que mandar o que tava no começo embora. E aí o João Pedro veio, a gente ficou nós três, virou o ano. Aí em fevereiro, dia 3 de fevereiro, o Eliel veio. Porque gente traz gente. Sim. Então, quanto mais pessoas eu tenho na equipe, mais pessoas eu consigo atender. Sim. E aí eu já tava... Quando você começa a fazer conta de... Tô perdendo 2 aqui na sexta, 3 no sábado. 4 entendeu? 4 na quarta. Então eu falei, cara, então eu tenho espaço para colocar mais um profissional. Sim. E aí, quando eu coloquei os 3 profissionais, eu recuei total. Aí eu fui... Você parou de atender? Eu parei de atender. Eu atendia quarta, quinta e sexta. Por quê? Porque hoje a gente tem uma média muito boa de atendimento. Sim. Mas ela precisa ser legal para os meus colaboradores. Eles precisam ganhar dinheiro. Então eu saí de cena para isso. Então eu fiz a minha equipe trabalhar, ganhar um salário legal, para mim agora poder voltar para a cadeira. Entendi. Porque o que eu acho que mais fica complicado para os gestores, que às vezes fica uma rotatividade de barbeiro, é isso. Porque só o cara trabalha. Entende? Então o cara fica lá, pô, só o cara trabalha, eu não trabalho. Então eu trabalhei o inverso disso. Entendi. Então por isso a gente tem cliente para todo mundo. Na verdade, hoje eu não tenho cliente. Hoje eu tô tendo que conquistar os meus clientes de volta, fazer a minha agenda. Aí você falando que não tem cliente, mas eu vejo você jogando... cortando cabelo de jogador de futebol toda hora. Nossa, você corta dos meninos do Uberlândia direto, assim. Eu via muito, pelo menos, você cortando. Todo ano. Eu corto o cabelo dos jogadores profissionais do Uberlândia desde 2018. Que chique. Desde 2018. 2018 foi com 2, 2019 2020. Aí quando foi o elenco da pandemia, 21 para 22, aí eles me abraçaram de verdade. Aí era pandemia, então esse elenco, inclusive até o presidente, eu ia pro CT, aí ali assim, e futebol é como barbearia. Então o cara chega em Uberlândia e fala assim, cara, quem que corta? Quem que corta? Tem o que corta já. Que bacana. E aí o pessoal vem jogar aqui. Vem jogar quando chega na cidade, E aí, como que faz? Qual que é o segredo? Ó, gente, anota a dica aqui, ó. Cara, eu acho que é a constância. Eu sempre quis estar lá. Então eu trabalhei pra estar lá, pra atender esses caras. E outra coisa que eu não sou invasivo. Em momento nenhum, tudo que eles falam lá dentro eu não replico. Eu guardo pra mim, porque tem coisas profissionais que saem lá de dentro. É importante, né, assim, ter essa privacidade, né? Essa privacidade. E eu, mesmo sendo um cara tranquilo, eu falo a língua deles. Eu falo a língua de jogador. Eu gosto de jogar bola também. Eu vejo nos seus stories que você vai jogar bola toda semana. Eu jogo bola também. De então manhã. Fica fácil. Tá ali no Uberlândia, pra mim, é até um sonho realizado como profissional. Porque eu cresci vendo meu primo jogar profissionalmente no Uberlândia. Que legal, Ian. O Marinho Donizete, sou fã. Vou falar dele aqui, sou fã. Cresci vendo ele jogar profissionalmente. E aí, então tá ali no Uberlândia pra mim também é realização de sonho. Eu não tô ali jogando, mas eu tô ali cortando cabelo, fazendo o que eu gosto. E quem que é o jogador que você quer agora? Tem um sonho aí, ó, quero cortar o cabelo desse cara. Cara, não tem. Sério? Não tem. Não tem. Esses caras, eles me ensinam muito. Eles têm uma educação que é fora do comum. Às vezes estou ali trabalhando, os caras trazem café, perguntam o que eu quero, o que eu faço. Então não tem um cara específico ali. Na verdade, eu amo tanto a cidade que eu prefiro ficar ali atendendo os jogadores. Tem gente que fala assim... os daqui mesmo. Os daqui. Se surgir uma oportunidade de um outro... É óbvio que você vai. É claro que eu vou cortar, mas eu não tenho um cara que fala assim, eu quero cortar o cabelo. Que é que nem eu te falei, a minha mentalidade em si, ela não tá voltada, sabe, no barbeiro mais. Mas é mais no network, na conexão. E então, sempre que eu tô no meio desses caras, eu aprendo de alguma forma. Então não tem um cara assim que eu viso, assim. Entendi. E você nunca pensou em especializar em corte pra jogador? Porque assim,
dos jogadores de futebol sai muita tendência. Sai. Eu lembro da época do Moicano, Sim. que foi quando o Neymar começou a jogar, que o Moicano virou febre. Verdade. Aí veio o Nevô. O Alan até tava me contando que foi um conhecido dele, né, que começou com essa onda do platinado. Mas teve uma época, assim, que os jogadores de futebol todos com a cabeça branca, barba branca, bigode branco. É verdade. E aí, assim, você nunca pensou assim, não, vou especializar pra... Não, fazer corte de jogador. Eu tenho uma especialidade que, inclusive, em 2018, eu fui embaixador de uma marca aqui, que é a Grecoman. Sim. A Greco, ela só trabalha com produtos relacionados para cabelo afro. Legal. Então, eles são de São Paulo. Eu era embaixador de Minas Gerais, total. Legal. E aí, eu gosto de cortar cabelo afro, fui para São Paulo, estudei bastante isso. Mas no quesito de especializar para corte de jogador, não. Porque quando, de fato, eu comecei a gerir a barbearia, eu comecei a me apaixonar por esse processo. Da gestão, da construção, do time, das coisas acontecendo, da evolução, dos números aumentando. Então eu sou apaixonado por esse pedaço. E olha que meu perfil não é um perfil analítico, assim, de ficar. Mas eu gosto do crescimento, de dizer, cara, eu fiz parte daquilo ali. Sabe? Eu faço parte da história. Igual hoje eu vejo meu ex-sócio lá com uma mega estrutura, 4 cadeiras, uma barbearia linda. Cara, Sim. eu fiz parte da história da Talentos VIP, que é hoje também. No começo, eu fiz isso aqui também. Gigante, eu gosto disso. Gigante. Assim, você conversando aí, tem uma coisa que eu gosto muito, uma frase que eu gosto muito, que existe a diferença entre o chefe e o líder. E a maioria dos chefes são analíticos, mas o líder não é necessariamente. Porque a diferença entre o chefe e o líder é que o chefe, ele manda e quer ver o resultado. O líder não. O líder, ele guia a equipe junto com ele pra chegar no crescimento. E eu vejo muito isso em você. Todas as vezes que a gente conversa, aquele dia lá no café, que a gente tava com todo mundo. Quando você posta nos stories. Como eu disse, eu vejo tudo. Eu acompanho todos os clientes do Gico no Instagram. E eu acho isso muito bacana. E eu acho que você contando a sua história assim, é muito inspiradora, sabe? Por causa disso. Porque hoje, quando a gente vê as pessoas que têm mente empreendedora... A maioria deles quer ser empreendedor porque não quer ter um chefe. Porque quer trabalhar pra si. Hoje em dia, o empreendedorismo virou isso. Não vou trabalhar pros outros porque eu posso trabalhar pra mim. Mas, de tudo que você contou aqui, eu vejo muito esse perfil de líder mesmo. Da pessoa que tá lá junto e quer fazer acontecer. E como que você vê o seu relacionamento com os seus colaboradores hoje, com os meninos? Assim, eu vejo que vocês são bem entrosados, que vocês são uma equipe, mas como foi construir esse relacionamento com eles para que eles te vissem como líder? Teve em algum momento que você virou e falou, vou ter que mudar a rota aqui, porque não tá sendo do jeito que eu acho que precisa ser? Top. Não, cara, meus meninos, eles são demais, eles são um fenômeno. Eu digo que eles foram selecionados para estar com a gente mesmo. Como eu disse, eu orava por eles antes, sabe? Eu acredito muito. O João, que tá com a gente, que chegou depois do Adri, na verdade, o Adri também. Mas o Adri foi bem antes. E o João, quando teve o processo ali dos 50 mil, vou montar a barbearia, foi o primeiro cara que eu mandei mensagem. Falei, cara, o cara vai investir, a gente vai abrir nosso negócio. E eu acredito muito em você. O João era um cara que não tinha raiz. Ficava assim, de barbearia em barbearia. Então, eu via muitas coisas minhas nele, que eu já tinha amadurecido. Sim. Então... Muito dos meninos, dos 3 que estão comigo, eu vejo muito de mim neles. Só que eu não posso fazer outro Iago. Mas eu posso, sabe, ajustar as coisas para que eles consigam entender o caminho deles. O Adri é a mesma coisa. Quando ele pensou em fazer um curso, ele falou comigo primeiro. Depois ele acabou fazendo com outra pessoa. Mas eu continuei acompanhando ele. O único que veio que eu não acompanhava, não conhecia, foi o Eliel. Que ele veio por último, agora é o 3º colaborador. Mas a construção nossa... como cultura, é muito simples e muito fácil porque a gente é cristão. E a barbearia 2.9, ela vem de um verso bíblico, né? Sim. Então a gente já tem a mesma conversa, a mesma ideia, o mesmo pensamento. E aí eu vou colocando algumas coisas do Iago, da visão da 2.9. Quando eles chegaram, eu não abri de qualquer jeito. Se eu pegar, eu mostro pra você. A gente tem a cultura, os valores, todos que entraram passaram por isso. Eu tenho ali tudo, a cultura, os valores, como a gente vai se portar. Tem tudo isso a gente tem. Então eu passei pra eles. E aí eles foram se adaptando, a gente vai se adaptando à cultura. E aí eu vou alinhando aos poucos, né? A gente vai alinhando toda semana, a gente faz uma reuniãozinha na quinta-feira, que é conduzida por eles mesmos, onde eu dou liberdade pra eles. Tem a reunião que eu faço que a gente vê métricas, metas. E tem a reunião semanal que eles mesmos fazem. Ó, a gente errou nisso.
A gente precisa melhorar naquilo. Toda quinta-feira a gente faz essa reunião. Legal. Aí, então, assim, a gente é um time bem unido, bem parceiro mesmo. E outra, eu olho pra eles no olhar humano também. Sabe? Já teve situações deles estar passando por coisas, por exemplo, quando era pro João Pedro vir, ele, cara, a barbearia que eu tô aqui não tá dando e tal, eu já quero ir. Eu falei, cara, segura, porque você é casado. E a barbearia aqui ainda não tá dando um resultado legal pra você vir pra cá. E aí você tem que sustentar a sua casa, prestação do seu apartamento, pôr comida. Então eu segurei um pouco. Sim. Segurei. Aí quando deu a hora certa, eu falei, mano, tá na hora, pode vir. Aí veio. O Eliel, quando veio também, tava passando uma crise um pouco financeiramente. E eu consegui ajudar de alguma forma. Então, assim, a gente tem essa... Sabe? É bem legal a cultura que eu tenho com os meninos. Eu gosto desses caras demais. Não sei se eles vão ser a equipe que vai me levar a mais adiante, mas eu tenho certeza que de alguma forma a 2.9 o Iago vai impactar a história deles. Que bacana, que bacana. E falando aí da 2.9, eu queria trazer o assunto da barbearia por assinatura. Top. A barbearia por assinatura, pra mim, foi uma surpresa. Eu nunca tinha pensado na barbearia dessa forma. Eu comecei a ouvir mais na metade do ano passado, mas assim, no final, né? Na verdade, é algo bem recente. E aí eu queria saber, como surgiu essa ideia pra você de trazer a barbearia por assinatura pra dentro da 2.9? Porque até então você trabalhava com agendamento. Certo. E aí, como que foi essa assinatura? Mais uma estratégia. Barbearia por assinatura não deixa de ser mais uma estratégia. Então, eu precisava ter uma retenção melhor dos meus clientes. E por que não testar um mercado que está crescendo? Algo que está acontecendo. Sim. E que, de fato, eu acredito que vai ser algo que vai tomar. Muito breve. Tem muita gente que já tá dando o braço a torcer, que já tá se adaptando a essa nova modalidade na barbearia por assinatura. Então, ela veio como mais uma estratégia apenas. Entendi. Sabe? Pra ser sincero, eu estudei pouco método. Eu fui empreendedor, corajoso. Estudei bem pouco, mas falei, cara, acho que eu consigo aplicar. A gente dá conta. E aí a gente aplicou. Aí, de cara, eu abri 30 só e fui entendendo as dores do negócio. Fui trabalhando bem pouquinho pra mim entendendo como que eu ia ter, como que eu ia separar com os meninos e tudo mais. Até porque eu na época não comprei o sistema. Eu e minha esposa foi desenvolvendo. Até hoje a gente trabalha dessa forma. A gente desenvolveu a nossa forma de trabalhar, de separar a comissão, porque a gente não tinha um sistema. A gente fez a conta, tudo certinho. Então veio como mais uma estratégia. Entendi. E graças a Deus deu certo. Deu certo. Ajudou a gente demais pela questão da previsibilidade de lucro, né? De faturamento. Então a gente estava começando. Então a gente não tinha aquela previsão de quanto a gente vai faturar, de quanto... Então ajudou a gente demais. Ajudou os meninos também com essa previsão de, cara, esse mês eu creio que fazendo essa média de atendimento eu vou receber X. Sim. E aí a gente vem trabalhando isso dia após dia. Cada dia eu vou aprendendo um pouco mais. Bacana. Inclusive eu aprendi bastante com o Thiago Abreu, aprendi com o Luan da Clifford, venho aprendendo com o Lincoln também. Hoje um curso do Rafa tem um módulo lá só de assinatura, onde eu estudo. Então foi bem legal, veio com uma estratégia, E onde que foi que você viu a primeira vez a barbearia por assinatura? Cara, no Lincoln mesmo. No Lincoln? Eu sou bem atento aos negócios da barbearia, né? Você pode ver que eu sigo bem poucas pessoas mesmo, pra não perder tanto foco. Sim. Então eu vi o Lincoln postando, as pessoas postando, eu fui acompanhando, fui analisando. De cara também, pra mim era um negócio que, cara, será que meio vai? doido. Uma incógnita e tudo mais. E quando eu ouvi isso, cara, é mais uma estratégia, fez sentido pra mim. Falei, cara, é mais uma estratégia, de fato. Eu preciso trabalhar a retenção, preciso do cliente aqui. Onde eu trabalhei. E, por exemplo, hoje você tem assinatura só pra corte? Como que funciona? Hoje eu tenho assinatura pra corte, tenho assinatura pra barba, tenho assinatura pra corte, barba e tenho assinatura pra corte, barba... Não, corte e sobrancelha. Aí eu tenho assinatura ilimitada, que você pode cortar qualquer dia na semana. E há pouco tempo a gente lançou a ilimitado, que isso é de segunda a quarta. Então, a de segunda a quarta é um preço mais acessível e a ilimitada, que você pode cortar qualquer dia, é um preço um pouquinho mais alto. Então, aí a diferença fica pra quem quer só o corte, pra quem quer corte de barba, pra quem quer corte, barba e sobrancelha. Corte e sobrancelha. Isso, corte e sobrancelha. Eu não consigo, até hoje, no meu negócio, na 2.9, eu não consigo oferecer os 3 serviços da barbearia que eu entendo que é o carro-chefe. Corte, barba e sobrancelha. São os carros-chefe ali. É que nem barba, cabelo e bigode, né? Então, assim, ou eu consigo colocar 2. Os 3 eu ainda não consegui colocar. Então, eu venho trabalhando corte,
ou a barba, ou então corte barba, ou então corte e sobrancelha. Entendi. E, por exemplo, da barbearia por assinatura, uma coisa que eu acho interessante também é porque trabalha a fidelidade dos seus clientes, Sim. né? Dificilmente uma pessoa que tem uma assinatura com você vai cortar cabelo com outra pessoa, a não ser que ele esteja fora da cidade ou para quem tem mais de uma unidade. Você acha que essa estratégia da barbearia por assinatura para você trouxe essa taxa de fidelidade, assim, aumentou a fidelidade dos seus clientes com você? Total. Aumenta bastante. O cara atravessa. Eu tenho cliente que tá no Planalto, eu tenho cliente no Canaã. Então tem cliente em vários bairros da cidade que atravessa, sei lá, quantos bairros, quantas barbearias ele passa para poder ir cortar lá comigo, cortar lá com a gente. E aí, então, com certeza, é como se fosse uma aliança que ele colocasse ali no dedo. Sim. Né? Ele é um casamento comigo que ele faz agora. Sim. Então, ajudou bastante nessa questão da fidelidade. Oscila, tem Sim. gente que entende, tem gente que não, tem gente que paga pra ver se vai fazer sentido. A galera pergunta assim, e o cara que corta só uma vez, ele não vai fazer assinatura? Cara, esse é o melhor cara. Quando você mostra o benefício pra ele, cara, acabou. Eu tenho cliente que era exatamente isso. Não, eu corto só uma vez. Cara, experimenta só um mês. Experimenta você tá todo final de semana, toda semana alinhado. Sua esposa falar pra você, vamos ali, você tá pronto. Se você precisar, você agenda o horário, vai e faz. Surgiu algum compromisso? Surgiu um compromisso do nada. O cara vai lá, consegue, ou então ele acabou de cortar. Então, o cara que corta só uma vez, de verdade, pra mim, ele é o melhor cliente. Ele é o melhor. Entendi. E sobre atrair novos clientes? Certo. Vocês já atraíram muito? Você acha que ainda tem que maturar um pouco? Como que é essa questão de trazer novas pessoas através da assinatura? Através da assinatura. A assinatura, eu dei bem uma segurada. Porque, como eu disse, nos primeiros 30 eu tive algumas dores de cabeça. Depois que passamos dos 50, algumas dores de cabeça. Agora que a gente está chegando a 100, outras dores de cabeça. Então, para ser bem sincero, há 2 meses, 1 mês e meio atrás, eu comecei a potencializar mais a questão da assinatura. Comecei a potencializar mais. Por quê? Porque a minha equipe não estava tão pronta. Entendi. Assim como a gente começou, a 2.9, a galera falava, cara, faz tráfego. Faz isso, faz aquilo, divulga, não sei o quê. Nananana. Só que eu não estava pronto. Então, como que eu vou potencializar um negócio que não está pronto ainda? Sim. Eu vou potencializar um negócio ruim. Então, agora a gente está começando a ter um formato melhor do nosso pop, executando mais o nosso pop. A nossa cultura está cada vez mais fortalecida. A nossa taxa de retenção do cliente está cada vez melhor. Então, agora eu posso, sim, começar a pensar em trazer mais gente. Entendi. Aumentar o volume, aumentar as assinaturas, porque até agora o que a gente tem tá legal, os meninos ganham legal, a gente trabalha legal, a gente tem um controle, entendeu? Então agora eu posso aumentar essa dor de cabeça. Sim. Passar dos 100 assinantes, começar a trabalhar, porque todo dia é uma dor de cabeça diferente, como qualquer outro negócio. Sim. Então, para ser sincero, nessa questão de trazer mais pessoas, eu comecei a trabalhar 1 mês e meio, 2 atrás. Entendi. Comecei a trazer mais gente. Tanto é que nesse mês agora eu acabei de assinar com o Videomaker, aí você vai ver bastante a gente fazendo Legal. conteúdo relacionado a isso para poder a gente impulsionar, para trazer mais gente agora para nossa assinatura. Bacana. E aí, assim, uma outra dúvida que eu tenho a respeito da assinatura, porque na assinatura a pessoa não marca, por exemplo, eu quero cortar o cabelo com o Iago. Na assinatura ele corta com quem tá disponível. Certo. Porque ou ele faz um agendamento, como que funciona essa questão? Porque tem gente que... Não vou falar que a pessoa é enjoada, mas tem gente que gosta de cortar com fulano e pronto. Tem essa preferência. E aí, como que vocês fazem? Porque na assinatura é meio difícil, né? Ter essa escolha. Ou não, você faz de qualquer forma, não, acaba que não. Porque acaba que tem os que são preferenciais, tem aqueles que gostam de qualquer um. Qualquer um dos nossos profissionais, ele tá cortando. E tem os preferenciais normal. Mas acaba que não. Por exemplo, o João é o cara que mais vende assinatura, é o que mais tem assinante. Só que a maioria deles acaba fixando alguns horários, alguns dias. Então, trabalha normalmente. Até porque pela quantidade de assinantes que a gente tem, igual eu falei, a gente tem um controle. Tá tranquilo. Vamos ver quando a gente tiver 150, 200 assinantes, como vai ser essa jogada aí. Entendi. Se eu aumento mais uma cadeira, se eu trabalho. Mas assim, graças a Deus, até a gente não tem essa dor de cabeça. O cara consegue, o que gosta de cortar com o João, consegue cortar com o João ainda. O que gosta de cortar comigo, corta comigo. O que corta com qualquer um, agenda. Graças a Deus, tipo assim, como eu falei, como eu saí, a minha equipe trabalha. E eles são o mesmo padrão.
Assim, praticamente o mesmo padrão. Tem um que é um pouco mais evoluído tecnicamente, mas tem outro que faz um risquinho melhor, tem outro que faz... Então vai do agrado do cliente. Entendi. É bem tranquilo. Graças a Deus é bem tranquilo. E uma pergunta polêmica. Você transformaria a 2.9 numa barbearia completamente por assinatura ou não? Cara, eu não sei. Nunca parei pra pensar. Eu continuo trabalhando no avulso e vou continuar trabalhando na assinatura. Nesse momento, eu não parei pra pensar totalmente... Eu acho que é impossível. Não sei se é possível ser só assinatura. Não, tem algumas barbearias que trabalham só por assinatura. Que eu já vi, né? Mas aí, por isso que eu te perguntei, por isso que eu acho meio polêmico. Porque vocês começam no agendamento. Mas aí tem a assinatura, e aí? Cara, nunca parei pra pensar. Permanece os dois. Sinceridade. Deixa o cardápio aberto. Deixa o cardápio aberto. Porque tem o que fecha, tem o que não fecha. Tem gente que, por exemplo, eu tenho cliente lá que vai quase toda semana, mas ele não fecha o plano. Ele prefere pagar no avulso e tá tudo certo. Mas é o que eu te falei aqui antes da gente começar. Tem muita gente, eu não acho que é um preconceito, mas eu acho que é porque é muito novo. Então tem gente que acha que não compensa. Que não compensa. Mas se você for parar pra pensar assim, se o cara corta o cabelo toda semana... Se ele for fazer as contas, assim, você já teve... Aí, isso é uma dúvida bacana, assim, que eu já parei pra pensar. Você já teve um cara que chegou lá todo dia pra fazer alguma coisa ou não? Não. A gente tem uns casos que a gente chama de régua infinita. Que vai 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. Mas todo dia, não. Todo dia ainda não. Esse cara da régua infinita é de sobrancelha, não é possível. Não, corte. Corte só mesmo? Corte, Aí vai segunda, vai quarta e vai militar que sexta. tem que ficar com o cabelo curtinho? Pior que não. Pior que não. E, na verdade, 2 casos desses que a gente tem, assim. É bem raro. Mas o resto é uma vez na semana. Agora, o cara que tem barba, ele vai mais. Porque a barba, ela requer uma manutenção mais próxima que a do corte. Então, o cara que tem barba, ele consegue 2 vezes na semana. Ele vai, faz o corte e a barba, e depois ele volta e faz só a barba. Entendi. Aí é normal. Mas tudo na mesma semana? Tipo, vou na segunda, volto na sexta? Vai na segunda, volta na sexta, ou volta no sábado e faz só a barba. Jura? Faz. Nossa, mas cresce muito rápido o cabelo desses homens, gente. Me passa a receita. Vocês estão passando minoxidil na cabeça dos caras. Vai e faz a barba. O corte em si, não. Às vezes faz só o acabamento, mas a barba faz. Entendi. Eu atendi um cliente sábado e ele marcou pra... Sábado não. Segunda e ele marcou pra amanhã. Por exemplo, ele vai viajar pra uma mentoria de São Paulo. Cara, vou aí dar um retoque. Bora, meu amigo. Vambora. Entendi. Ah, bacana. Porque legal. Assim, eu acho que o problema da assinatura seria se tivesse o doido que chega lá na barbearia todo dia, que aí quebra. Que é o valor da assinatura, não paga nem o Presto Barba que vocês usam lá, ué. O cara não tem que ter nem senso, eu acredito, pra fazer isso. Eu acho que é impossível acontecer. Não, ele tem que ser muito à toa. Tem que ser muito à toa. Pra ir todo dia, ou então ele tá querendo causar alguma coisa lá dentro, né? Não, vou encher o saco. Vou encher o saco desse cara aí, desse barbeiro, dessa barbearia. Só se for. E uma outra pergunta. Você falou da especialidade do afro, né? A gente comentou. Eu queria conversar com você sobre o freestyle. Você falou que você... tem um cara meu que é melhor aí no risquinho. Esse risquinho seria um freestyle. E vocês chegam a fazer aqueles desenhos com tintura? Não. Ou só o básico? Só o básico mesmo, até porque não é a cultura nossa da barbearia. Quando eu fui pra lá, eu já fui com uma idade, pensar numa linha de cliente ali. Sim. Né? Um público-alvo, na verdade, melhor dizendo, para poder atender. Então, meu público-alvo, ele não faz esse tipo. Ele faz o risquinho, faz um Zzinho no máximo. Aí tem um ou outro mais novo, que, igual eu falei, o Adra é o cara que faz isso, então ele tem uma cartela de cliente um pouco mais novo. Sim. Aí eles gostam de fazer um tribalzinho, alguma coisa ou outra, mas nada muito mirabolante assim. Nada muito disso. Bacana. E essa questão, assim... Aí, voltando para a assinatura, porque eu pensei aqui numa outra pergunta. Certo. Você tem, né, esses clientes que você atende fixo e você... Como que você faz para saber quantos clientes você vai poder atender? Tipo assim, hoje eu tô com 3 profissionais, esse aqui é o meu teto. Eu consigo ocupar tantos espaços na cadeira, então se eu tiver mais do que isso de assinantes, eu não dá mais para atender. Vocês fazem esse controle hoje? Hoje ainda não faço esse controle à risca. Não faço esse controle à risca, porque a gente tem uma quantidade razoável e a gente consegue atender todo mundo na semana. Sim. Ainda não fiz esse controle à risca, mas igual eu te falei, eu acredito que quando eu passar do 100, é bem provável que eu vou ter que ter esse número, essa especificidade mais assim, na minha palma da mão. Sim. Mais na palma da mão. A barbearia por assinatura a gente tem desde outubro, então vai fazer 1 ano.
E desde lá pra cá, eu venho sempre testando algumas coisas, sempre validando algumas coisas antes de colocar a força. Na verdade, em tudo que eu vou fazer na 2.9, eu testo primeiro, valido. É algo que o Bruno Brito fala e eu pego muito. Fazer, corrigir e melhorar. Sim. Então a gente tava fazendo. Beleza, agora a gente tá corrigindo. Aí daqui pra frente vou melhorar o processo. Entendi. Então, assim, eu não tenho de forma exata quanto cada cadeira conseguiria atender e tudo mais, até porque a gente tem uma quantidade bem razoável. A gente tá chegando nos 100 assinantes. Entendi. Então a gente consegue atender. Entendi. Se a gente for colocar na ponta da caneta, seriam uns 10 por dia. Para 3 barbeiros fica muito razoável. É 3 para cada um. Entendeu? Sem eu estar atendendo. Sim. Se eu for atendendo, é 3,5, 4 para cada um. Então é bem tranquilo. Entendi. Isso você tá falando só da assinatura? Só da assinatura. Sim. Só da Bacana. assinatura. Porque quando a gente tá falando da assinatura, esse pra mim que no início foi bem a incógnita. Eu ainda estudo muito pra gente poder até trazer funcionalidades melhores pro IGIC, pra poder acompanhar, né, essa questão do mercado. Mas aí pra mim sempre foi uma incógnita, porque assim, a assinatura a gente não tá falando só da quantidade de clientes, eu tenho que entender a quantidade de pessoas. Sim. E a possibilidade da quantidade de vezes que eles vão entrar na minha barbearia. Exato. Porque quando você vende o serviço avulso, cada serviço é um cliente. Vamos falar assim. Ou pode ser a mesma pessoa, mas tipo assim, a pessoa vai vir no máximo umas 2 vezes no mês. E olha lá. É difícil. Mas aí, dessa questão da barbearia por assinatura, eu sempre, assim, eu fico bem curiosa. E aí, a manutenção é muito rápida, Mari. O cara que vai toda semana, eu não gasto 20 minutos, 25 minutos no cabelo dele. Entendi. É muito porque rápido. É literalmente só, então, um retoque, vamos falar assim. Só uma manutenção. É muito rápido. É muito rápido. O negócio da barbearia por assinatura é realmente a venda de serviço extra. Né? Se eu vou parar para fazer a conta, aí entra dentro do método do Lincoln mesmo. Sim. Né? Aí a gente pode nem aprofundar e falar isso, que acho que tem até umas cláusulas sobre isso. Mas é realmente a venda de serviço extra. Porque o cara que tá ali, eu já conheço o tipo de cabelo dele, entendeu? A textura do cabelo dele, o corte dele. Entendi. Aí a gente vai criando uma esteira de produtos para vender para ele. Entendeu? Vai criando uma esteira. Uma hora um balme, outra hora um shampoo. Bacana. Outra hora uma pomada. Não, agora vamos fazer uma limpeza. A gente vai criando uma esteira de produto e automaticamente vai triplicando ali o ticket médio em cima desse cara. Bacana. É legal. A barbearia por assinatura, gente, é legal. Bacana. Pelo menos pra mim tá dando certo. Uai, top. Eu acho muito legal conversar, porque eu acredito que esse é o futuro da barbearia. Cada vez mais a gente vai ver aí novas estratégias. Eu gostei muito desse posicionamento seu, novas estratégias de como atender. Porque a barbearia já mudou demais. O que é isso? Eu gosto de dar esse exemplo, né? E infelizmente a gente tá caminhando pro nosso final também. Certo. Mas um dos meus primeiros contatos com barbearia foi com o meu pai. Meu pai era uma pessoa que ele tinha um barbão, assim, ó, aqui bem abaixo do pescoço. E era muito difícil achar lugar que cortava e que fazia a barba da forma que ele queria. E ele cortava o cabelo só na tesoura. Então não adiantava vir com maquininha pra perder. Tinha que ser na tesoura, o cabelo muito liso. E eu lembro, assim, pré-pandemia, de levar ele pra cortar o cabelo e não ter tantas barbearias assim. A gente não achar tantas opções. Tinha o Isaac, que era um lugar que ele ia, mas sempre tava muito cheio. Então, assim, era muito difícil. E hoje eu já vejo a infinidade de lugares que tem. Gente que é especialista em cabelo e barba, ou só em barba, o visagismo, né? E aí a gente não só tem de chegar e cortar, mas tem a barbearia por ordem de chegada, por agendamento, por assinatura. Então eu acredito vários que modelos, né? Daqui uns dias aí a gente vai estar vendo barbearia web. Eu acredito que você tem que pegar o que dá certo pro seu modelo de negócio. Então eu sou bem pé no chão com esses quesitos, sabe? Sim. Cara, será que faz sentido pra mim? Porque, por exemplo, às vezes eu saí daqui esse ano 2 vezes pra ir pra São Paulo e uma vez pra ir pra BH estudar. Então vou lá, eu ouço tudo que o palestrante, tudo que o dono de barbearia, o gestor tem pra falar e eu trago pra minha realidade. Dá certo pra mim? O que eu consigo aplicar aqui agora? Então, o cara precisa pelo menos entender o modelo de negócio dele para ver se vai dar certo ou não. E aí, se for errar, erra rápido. Testa, não deu certo, tira. Não, agora eu tô mais pronto. Não, igual eu vi um amigo esses dias que ele tinha colocado barbearia por assinatura, um conhecido, colocado, aí não soube como administrar direito, aí ele estudou mais um pouco, entendeu? Não, voltei de novo. Entendeu? Erra rápido, fazer, corrigir e melhorar, como o Bruno fala. Fazer, corrigir e melhorar. Você vai testando dentro do seu modelo de negócio. Mas, assim, não pode fugir do básico. Sim. O corte bem feito, um bom atendimento, um ambiente com uma cultura agradável. Isso é o básico.
Sim. Isso é o básico, para depois você fluir para outras coisas. Bacana. Iago, muito obrigada pelo nosso papo hoje. Muito obrigada por ter aceitado. Você quer falar mais alguma coisa? Deixar um recado pra galera? Não, acho que não. Acho que a gente falou tudo. É? Ah, Foi bacana. bem legal. Gente, então, não percam os nossos próximos episódios. Assiste o episódio com o Alan Calisto se você ainda não assistiu. Daqui uns dias saem os cortes, ou já saíram alguns também, porque a nossa equipe tá super rápida. Entra aqui no Shorts do YouTube, vai lá no nosso Instagram, tá listado aqui embaixo pra você entrar lá, nos seguir. E se você ainda não conhece o Igic Barber, eu quero te conhecer. Acesse aí o QR Code que vai estar aqui em cima e entre em contato com os nossos consultores e vem fazer a sua gestão conosco, tá bom? Por um favor. abraço. Por favor, faz igual o Ian, gente. Faz, usa o Igic. Você que é de Uberlândia, de fora da região, pelo amor de Deus, compra esse sistema. Eu acredito muito. É isso aí, arrasou. Gente, um abraço. Até a próxima. Tamo junto.